Bom dia, irmãos, paz do Senhor. Amém. Como é bom estar na casa do Senhor. Quero agradecer a Deus, agradecer ao pastor Souza. Obrigada, pastor, pela oportunidade de trazer a palavra. Preparar a palavra é muito interessante porque o Senhor mexe conosco. Se a palavra que fomos trazer não mexer conosco primeiro, ela não está completa. É esse trabalhar. Primeiro trabalha conosco e depois nós trazemos. Hoje nós vamos ler, pedir para os irmãos abrirem as suas Bíblias. Neemias 3. Não se assustem, nós não vamos ler agora todos os capítulos, mas nós leremos durante a pregação. É longo, né? Os irmãos devem, acho que, se assustarem. O capítulo 3 é um capítulo que tem muitos nomes. E aí é um capítulo que muitos pulam. Falam, é muito nome, eu não vou ler tudo isso. E acabam pulando. Vamos ler apenas os iniciais aqui. 3, Neemias, capítulo 3. Então se dispôs Eliasibe, o sumo sacerdote, com os sacerdotes seus irmãos, e reedificaram a porta das ovelhas. Consagraram-na, assentaram-lhe as portas e continuaram a reconstrução até a torre dos Cens e a torre de Hananel. Vamos orar? Senhor amado, graças e glórias te dou, Senhor, por tudo que o Senhor já nos abençoou hoje. Desde o momento que acordamos, quantas bênçãos o Senhor já nos deu, Pai. E por estarmos aqui na tua casa, que bênção maior é essa? O Senhor já nos tirou das trevas, Pai. Obrigada, meu Deus. Senhor, agora a responsabilidade de trazer a tua palavra, Senhor. Que eu não fale de mim, que eu diminua, mas o Senhor cresça. Que a tua palavra produza frutos. Primeiro, Senhor, em mim mesma, Pai. E depois em todos os outros, Pai. Abençoa esta igreja. Te agradeço no nome poderoso de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. O livro de Neemias é um livro que eu gosto muito. É um livro que mexe comigo pelo fato de, quando Neemias ora em silêncio e depois o rei mesmo pergunta a Neemias, o que você tem? E isso eu tenho testemunhos na minha vida, mas eu não vou me alongar a isso agora. Esse livro de Neemias, ele foi escrito há 440 anos antes de Cristo. Muito tempo antes de Cristo. Imagina, do nosso tempo. Mas a Bíblia é sempre atual, é hoje. Lemos as coisas, mas é como se nós estivéssemos lendo aquilo que está acontecendo agora, neste momento. O livro de Neemias é um momento em que as pessoas estão retornando. Passaram anos ali no exílio, na Babilônia, e estão regressando. E conta-se no livro de Esdras e Neemias a destruição ali de Jerusalém, toda queimada. As pessoas foram embora, ficaram os doentes, ficaram pobres, as casas destruídas. Ali é uma ruína muito grande, muito grande. E os tempos foram passando e ninguém conseguiu reconstruir de fato os muros. E aí chega
o irmão de Neemias, que a gente vê. O irmão de Neemias, no capítulo 1, a gente vai ver que ele chega para Neemias, Acalias. Ele chega para Neemias e fala: Neemias, ali a destruição está grande. Tudo queimado, tudo destruído. E Neemias se entristece, chora, fica amargurado e ora. O que ele poderia fazer? Ele, copeiro do rei, ele tinha dinheiro, ele tinha influências ali, conhecimentos, mas o que ele poderia fazer? Como é que ele poderia reconstruir um muro? Ele não ia ter dinheiro para material, para tudo aquilo. Era impossível para ele, ser humano. E muitas vezes para nós acontece isso. Nós temos sonhos tão grandes, tão inalcançáveis para nós, mas quando dobramos nosso joelho, aí começa o mover de Deus, começa as coisas impossíveis a acontecerem. E aí o que acontece? Neemias ora 4 meses, ora, e chega um dia, ele vai lá, copeiro do rei, na presença do rei. O rei olha para Neemias: o que você tem? Você não está doente? Seu semblante está triste, o que você tem? E ele fala: rei, a cidade dos meus pais está destruída. E o rei se comove. O rei fala: o que é que você precisa? Meu Deus! É como se Deus chegasse para você e falasse: o que é que você precisa? Você fala: Senhor, eu preciso de uma casa. Aí o Senhor te dá casa, te dá emprego, te dá móveis, te dá roupa, te dá carro, Você fala: Senhor, eu só queria uma casa. Mas parece que quando as janelas do céu abrem, Deus derrama tudo. E foi ali com Neemias, foi assim. O rei deu soldados, deu cartas, deu madeira, deu tudo. E Neemias vai para Jerusalém. Chega lá. Esse livro de Neemias é fantástico, porque é um livro que ele te dá como técnicas de administração, ele te dá técnicas de finança, de evangelização. É um livro fabuloso esse de Neemias. E Neemias, administrador que era, inteligente, ele chega mudo em Jerusalém, começa a cavalgar pela cidade em silêncio, olhando tudo e não fala nada para ninguém ainda. É assim que às vezes nós temos que fazer com os nossos sonhos. É você e Deus, e só depois revelar às pessoas o seu sonho. E ele chega ali, verifica tudo, e depois que ele verifica tudo, ele chega para as pessoas: olha, vocês estão vendo tudo destruído? As pessoas: sim. Deus já começou o milagre aqui. Deus já comoveu o rei. Ele já comoveu o rei, e olha o que eu trouxe. Olha! E aí as pessoas começam a se animar e falam: estamos com você. Vamos ajudar a reconstruir os muros. E esses muros, essa reconstrução de muro não é hoje o que nós pensamos, o muro. Esse muro, não. O muro de uma cidade era mostrar que aquela cidade era poderosa, mostrar que aquela cidade era a fortaleza, era a proteção. Quando não se tinha muro, tinha-se perdido tudo, porque quando o muro de uma cidade era destruído, a cidade ficava vulnerável, e ali estavam totalmente vulnerável. Era vergonha aqueles muros estarem no chão. E esse livro vai falar
que não é somente a reconstrução do muro, mas havia reconstrução de pessoas, reconstrução do relacionamento com Deus. Era muito mais do que Neemias, a missão de Neemias era muito grande. Deus sabia realmente como que seria isso. E é por isso que este livro é incrível. Começa a mover tudo. A gente começou logo no início com mover o coração do rei. Como é que um rei tão distante cede tudo? Só podia ser a mão poderosa do Senhor. Voltando ali, logo no início, Hanani conversa com Neemias, né? Neemias vai para ali, para Jerusalém. E aí, o que acontece? Eu vejo que Neemias é que inventou o mutirão, né? É um mutirão, porque ali é um mutirão, né? E Neemias, ele, além desse mutirão, ele vai depois, ele começou a reconstruir muro, e depois ele vai reconstruindo ali as pessoas, o relacionamento com Deus, né? E o livro conta das dificuldades, as dificuldades que Neemias vai encontrando. São muitas dificuldades, e ali eram inimigos reais, não eram inimigos fictícios, não, eram pessoas que queriam destruir mesmo, eram pessoas que não queriam que os muros fossem reconstruídos. Os inimigos eram reais. Só que com a ajuda de Deus, nada pode parar. Quando você começa uma obra e fala: Senhor, vem comigo, pode vir tempestades, pode vir o que for, mas quando o Senhor está com você, não há inimigo que possa derrubar o que você estiver fazendo para a obra do Senhor, né? E agora eu queria, com os irmãos, eu queria que vocês, com a Bíblia aberta, capítulo 3, vocês lessem comigo. Há várias expressões aqui que se repetem, e elas não estão à toa aqui. Olha só, no versículo 2: junto a ele edificaram os homens de Jericó, também ao seu lado edificou Zacur, filho de Imri. Lá no 4, ao seu lado. Depois no 5, ao lado destes. Depois no 7, junto deles. No 9, junto a estes. No 10, ao seu lado. Olha que interessante. Nós vamos lendo e vamos acompanhando que vai ao lado dele, ao seu lado, junto dele, e assim vai. No 20, depois dele. No 21, depois dele. No 22, depois dele. E olha que interessante. A gente vai tendo aquela imagem de um do lado do outro, ao lado do outro, e depois dele. Eram 10 portas, 10 portas ali. Nós temos, além do muro, as portas para serem restauradas também. E quando a gente vai vendo ao lado dele, junto dele, depois dele, dá a impressão que estavam no quê? Um só. Não dá essa impressão? De um só. Parece que era uma pessoa só. Parece que esse capítulo nos mostra a grande união que estava ali. Havia uma união enorme. E depois a gente vai vendo lá no 26,
E no 29, defronte de sua casa, depois dele, e mais adiante, depois dele, e mais adiante, defronte da sua morada, depois dele. Então quer dizer que eles estavam ali, fizeram uma corrente em volta de Jerusalém. Só que tipo de pessoas estamos falando? Quem é que estava fazendo essa corrente aqui? Havia de tudo. E sabe o que me lembrou aqui, quando eu vejo essa questão de mutirão? Quando eu cheguei aqui na igreja, essa parede estava derrubada, estava horrível a igreja, muito feia. E eu estava vindo de outra igreja, e o pastor, o Valdizo, falando: por que você não pede transferência para cá? E eu: mas essa igreja está tão feia, estava tudo aos pedaços. Mas havia mutirão aqui, havia irmãos carregando pedra mesmo. Havia irmãos aqui, eu não carreguei, mas eu sei que vocês aqui carregaram areia, tijolo, quebraram parede. O Valdizo chegava na faculdade arrebentado, quebrou parede. Gente, isso é a obra de Deus, carregar pedra junto, mutirão. E aqui a gente vai vendo que era um só, eram servos de Cristo, eram um só aqui, só que havia diversidade. A gente vai ver, vamos ler no 3:9 fala assim: junto a estes trabalhou Refaías, filho de Ur, maioral da metade de Jerusalém. Maioral. O 12, ao lado dele, reparou Salum, filho de Aloés, maioral da outra meia parte de Jerusalém e as suas filhas. Tinha governador aqui, tinha gente com grana, tinha perfumista, sacerdote, levita, mercadores, tinha patricinhas aqui, filha de governador, carregando pedra. Esses governadores deviam ter pessoas que mandavam neles, que eles mandavam servos, mas eles estavam ali, carregando pedra. Na obra do Senhor, quando fazemos a obra do Senhor, não há mais e nem menos. Não há quem tem dinheiro e quem não tem. Não há diferença entre homens e mulheres. Não há diferença entre jovens. Não há diferença nenhuma. Quando nós fazemos a obra do Senhor, é todos carregando pedra. É todos levantando, arregaçando as mangas. A obra precisa ser feita. A obra tem que ser feita. E aí, é lógico que quando a obra é enorme, vem o desânimo, vem sempre aquele falando: você não vai conseguir, é muito difícil. E aí a gente vê que quando você quer fazer a obra do Senhor, não há desculpas. Eu não posso porque você é mulher? Pode. É muito pesado para você? Não é não. Todos podem fazer, mas sempre vai ter aqueles contra, aqueles que vão falar, e aqui a gente vê que é real. No 4:1 nós tendo Sambalate ouvido que edificávamos o muro, ardeu em ira e se indignou muito, escarneceu dos judeus. Sambalate prejudica, chama Neemias várias vezes, e Neemias, o que ele faz? Ele não revida, ele ora, joelho no chão. É isso que nós temos que fazer. Quando vem alguém desanimar você, alguém falar que você não vai conseguir, seja lá uma obra para a igreja, seja uma coisa pessoal na sua vida,
Quando alguém vier minar as suas forças, joelho no chão, ore, ore. É isso que Neemias fez. Ele foi orar, ele deixou Sambalate de lado, deixa ele chamava e ele falava assim: eu estou fazendo uma grande obra, eu não tenho tempo para você, não tenho, eu estou fazendo uma grande obra. É isso que nós temos que fazer. Quando você tem uma obra na sua mão, deixa de lado aquilo que estão te falando, joelho no chão, e o Senhor com você vai derrubar os inimigos, vai transformar a situação. Fazia com que mulheres frágeis carregassem pedra. Eu não estou falando de pedrinha não, hein? Nós estamos falando de 400 anos antes de Cristo. Nós estamos falando que não tinha trator, não tinha empilhadeira, era pedra. Não tinha guindaste, era ali, ó. E as mulheres, os governadores, pessoal de mãos frágeis, estavam ali. E isso até nos envergonha. Por que nós não fazemos a obra do Senhor? Que vergonha! Que vergonha, não tem desculpas. Não tem desculpa no reino de Deus você não fazer a obra. Não tem. Só que Neemias, ele descobre uma coisa impressionante. Ele fala assim: vocês estão tão distantes um do outro, tão distantes. E aí ele fala: olha, eu vou fazer o seguinte, eu vou tocar a trombeta quando tiver inimigos. Quando vocês ouvirem as trombetas, se ajudem, juntem. Aí a gente vai ver aqui, ó, no 4:18, os edificadores, cada um trazia a sua espada, a cinta, e assim edificavam. O que tocava a trombeta estava junto de mim. Disse eu aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: grande e extensa é a obra, e nós estamos no muro muito separados, longe uns dos outros. No lugar em que ouvires o som da trombeta, para ali acorrerei a ter conosco, e o nosso Deus pelejará por nós. Então, era quando ouvia a trombeta, para se juntar. Mas eram eles que iam lutar? Não. Deus pelejará por nós. Deus pelejará por nós. E às vezes, a trombeta precisa tocar. Às vezes nós precisamos ouvir a trombeta tocar aqui na nossa igreja. Porque quantas vezes parece que estamos juntos? Parece que estamos todos juntos, parece que estamos fazendo a mesma obra, mas não. Há irmãos carregando pedras separados. Não há união como parece ter, não há. Olha o programa de rádio, o irmão Valdísio às vezes apurado lá sozinho. Evangelização, é as crianças, as irmãs lá na cozinha. Quantas coisas aqui na nossa igreja tem irmão carregando pedra sozinho. Estamos distantes um dos outros. A trombeta precisa tocar para que você fale para o irmão, para que o irmão acorde também, para que você acorde que você também não está fazendo a obra do Senhor como deveria. Irmãos, a nossa vida passa depressa demais, é curta. E a obra do Senhor, quando fazemos a obra do Senhor, nós estamos fazendo os nossos galardões. O nosso tempo é assim, é a eternidade. E aí, irmãos,
vai chegar o Apocalipse. O Apocalipse vai chegar. E aí tudo estará terminado. Eu quero que os irmãos abram agora em Apocalipse 8. Quando chegar o Apocalipse, não dará mais tempo de fazer obra alguma. A trombeta, essa trombeta vai tocar. Quando o Cordeiro abriu o 7º selo, houve silêncio nos céus, cerca de meia hora. Então vi os 7 anjos que se achavam em pé diante de Deus, e lhe foram dadas 7 trombetas. Veio outro anjo e ficou em pé junto ao altar, com um incensário de ouro. Diante do trono. E da mão do anjo subiu a presença de Deus, a fumaça do incenso, com as orações dos santos. E o anjo tocou o incensário, encheu-se o fogo do altar e os atirou à terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos e terremoto. Então os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam para tocar. Irmãos, acordem. Ainda não é a trombeta final. Faça a obra. Olhe quem está ao seu lado. Quem é que está carregando pedra sozinho? Quem é que está carregando pedra sozinho? Um ao lado do outro, um após o outro, um junto do outro. Deus é maravilhoso. Pai, eis aqui os teus servos. Nos ajuda a carregar pedras. Não, Pai, não é pedras. Não temos pedras aqui para carregar. Nós temos pessoas. Pessoas que estão afastadas da tua obra, nos corações. Nos ajuda, Pai, a carregar os irmãos para fazermos a grande obra e para que um dia possamos chegar na tua presença e dizer: eis aqui os galardões que eu conquistei. Que o Senhor reconheça a cada um na quantidade das suas obras que você está fazendo. Você está fazendo alguma obra? Se não, olhe para o seu lado e veja quem está carregando pedra sozinho e ajude o irmão. Que o Senhor os abençoe.